Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através de sua rica, viva e eficaz palavra. E o nosso título de hoje, queridos, é o espelho da vida. A nossa frase do dia é: a sua vida é um espelho que reflete o quê? O que nós temos refletido. Na verdade, queridos, olhar para o espelho muitas vezes é difícil. Tem momentos, tem tempos na vida da gente. Não sei se vocês já passaram por isso, se alguém se identifica com o que eu vou falar, mas eu passei por momentos na minha vida, período mais ou menos de 2010 até 2013, que eu não conseguia olhar no espelho. Eu tinha uma dificuldade tremenda quando eu olhava no espelho. Eu chorava muito, porque o que eu via no espelho era o reflexo da minha alma abatida, uma alma oprimida, angustiada. Sabe, queridos, muitas vezes o inimigo nos coloca em situações de acusação, uma malignidade tão grande, Ele rouba a nossa mente, nos oprime com pensamentos, situações que nos aflige de dia e de noite e não nos deixa dormir. E ali, conforme a gente vai deixando, não consegue mais dormir, as nossas forças vão sendo minadas, e nada mais tem graça e tudo fica sem cor. E nós estamos aprisionados ali dentro de nós mesmos. E às vezes que eu conseguia chegar e olhar para o espelho, eu chorava muito, mas eu ficava ali olhando para mim mesmo, para minha alma, e eu dizia para ela: "Oh, Raquel, você está sofrendo tanto", eu dizendo para mim mesmo no espelho: "Oh, querida, não se preocupe, eu vou tirar você daí. Você está sofrendo, eu estou vendo, mas eu vou conseguir, eu vou tirar você daí, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem". E eu chorava tanto, queridos, era tão terrível aquele momento, era uma dor tão grande na minha alma. Só quem passou por momentos de depressão sabe quão terrível é essa dor, da alma. E quando nós passamos por esse período, dificilmente nós conseguimos olhar no espelho, Pode ser que a gente passe pelo espelho, mas encarar o espelho, olhar no nosso olho, olhar dentro da nossa alma, é a coisa mais difícil que tem quando estamos no período de depressão. E é tudo tão complicado porque os médicos não acham, não nos dão um diagnóstico. Nós temos taquicardia, fazemos eletrocardiograma e não dá nada. Nós temos falta de ar, onde a gente não consegue nem respirar fundo, onde a gente não consegue bocejar, abrir a boca quando está com sono, porque o ar é curto, porque é um sufoco na alma, é uma angústia, é uma opressão que nos falta o ar. E é tudo tão terrível, E a gente não entende porque a gente não consegue respirar fundo, porque aquela crise de ansiedade bate nos causando aquele aceleramento no coração ali, aquela taquicardia, e a gente não tem controle sobre aquilo. É um momento terrível e desesperador. Esse é o nosso encontro com a nossa alma quando nós olhamos no espelho, quando a depressão está assolando a nossa vida. E o inimigo da nossa alma, ele vem com pensamentos, sentimentos, ele rouba a nossa mente com falas terríveis de que você não pode, você não consegue, você nasceu para dar errado, você é uma pessoa fraca, ou você, enfim. O inimigo usa inúmeras acusações, inúmeras palavras negativas para destruir a nossa mente e nos causar essa dor na alma.
Mas nós não conseguimos nos libertar, queridos, dessa dor da alma sozinhos. Não adianta, quanto mais eu falava para mim mesmo, para minha alma, eu vou tirar você daí, vai dar certo. Eu não conseguia porque o inimigo dizia na minha mente, né, que eu não podia mais orar, que eu não podia mais louvar, que eu não podia mais ler a palavra, que se eu fizesse isso eu ia ficar pior, cada dia pior. E olha o roubo do inimigo na mente. Se é a palavra do Senhor que liberta, se é o louvor, né, se é a oração que nos liberta, o inimigo vem nos escravizar com essa fala. Ah, não adianta você orar. Ah, não adianta você louvar. Ah, não adianta você ler a Bíblia. E no dia que eu consegui romper com isso, né, já contei um testemunho rápido em outros devocionais, né, naquela madrugada, às 3 da manhã, que eu liguei a TV e estava cantando um louvor ali, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu quero viver a vida de Deus. Então, através daquele momento de louvor, naquela madrugada, o Senhor foi me libertando e eu coloquei o louvor todos os dias em minha vida, todo momento eu louvava, orava, buscava o Senhor, porque eu já tinha ido em médicos, psiquiatra, enfim, já tinha sido carregada para uma clínica psiquiatra em Sorocaba. Eu passei por momentos difíceis, queridos, onde o meu irmão me levou convulsionando, carregada para uma clínica psiquiatra em Sorocaba. Eu não sabia o que fazer mais, os remédios faziam efeito contrários, né? Eles me deram vários tipos de remédio, me deram diazepam, fluoxetina, rivotril, tetralina, e nenhum remédio me fazia bem, todos os remédios faziam efeito contrário. O remédio que era para dormir me fazia ter alucinações, e eu louvo a Deus que nenhum daqueles remédios deram certo para mim, porque eu não fiquei viciada, dependente de medicações, mas o Senhor me libertou, a palavra dele me libertou, né? E o nosso título de hoje é o espelho da vida, né? E a Bíblia Sagrada, essa Bíblia, né, nos faz enxergar, né, onde está o erro, né? Quando nós olhamos a nossa vida, nós olhamos no espelho da Bíblia, né? Na perspectiva da palavra de Deus, nós encontramos, né? Nós encontramos o erro, a Bíblia Sagrada nos fala onde que nós precisamos melhorar, o que deve ser consertado, né? Onde nós devemos pedir perdão. Então a palavra do Senhor, ela nos confronta, mas ela nos cura, mas nos cura de verdade, queridos, né? Depois que a gente é liberto, curado, a gente consegue olhar no espelho, olhar para dentro da nossa alma e falar, tá tudo bem, né? Embora as coisas estejam difíceis, embora nós passamos por momentos difíceis, atribulados, como há pouco tempo passei por 2 lutos, um em cima do outro, né? O Senhor levou meu irmão, 12 dias depois minha mãe, mas eu conseguia olhar no espelho e encarar a minha alma e dizer, tá tudo bem, o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, quando nós estamos bem com Jesus, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, e nós, queridos, temos paz na nossa alma, né? E a leitura diz aqui, em Salmos 40:12, onde Davi, né, estava ali dizendo que incontáveis são os problemas que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram e já não consigo ver, né? O Davi estava aqui embaraçado, amarrado, preso, né, por todas aquelas dificuldades, pelos pecados, transgressões. Ele já não conseguia ver uma saída, então ele estava ali gritando por socorro, que Jesus o socorresse, né, que Deus o socorresse, né? E ele clamava a Deus, pedia ajuda a Deus, para que Deus o ajudasse naquele momento em que o inimigo estava o oprimindo, né? Porque muitas vezes, né, praticamente todas as vezes, o inimigo da nossa alma nos faz pecar, nos faz pensar em coisas que não devemos, fazer, agir, falar coisas que nós não deveríamos falar, para depois acusar e minar nossas forças através da acusação, né? E Davi estava ali sendo
acusado, ele estava angustiado e ele clamava ajuda de Deus. E o nosso título de hoje é o espelho da vida. A frase do dia é: sua vida é um espelho que reflete o quê? O que nós temos refletido, né, queridos? Nós refletimos o que está dentro de nós. Como está a nossa alma, assim, né, nós refletimos. As pessoas conseguem enxergar, né, como está o nosso coração, né? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E a palavra do Senhor aqui em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ou seja, quem mantém o coração limpo consegue enxergar com os olhos da fé. Mas isso exige a entrega e humildade. Peça ao Pai hoje que limpe o espelho da sua alma. Deixe Deus Pai revelar o que está nublado. Pode ser um ressentimento antigo, uma preocupação disfarçada, uma ferida aberta, uma vaidade escondida, um apego, uma expectativa frustrada, um trauma do passado, uma decepção, um desejo que tomou um lugar da vontade de Deus, ou até mesmo um pecado que como poeira se acumulou com o tempo. Então, meus amados, a palavra do Senhor aqui em Mateus 5,8 está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração. O devocional de ontem estava falando sobre faxina, né? Sobre o Espírito Santo nos limpar de todo mal, né? Sobre realmente estarmos limpos, libertos, com o nosso coração cheios da presença do Senhor. Então, o devocional de hoje está, queridos, nos convidando a limpar os nossos corações, a podermos olhar no espelho e enxergar, né, a nossa alma. E ali, através da palavra do Senhor, conseguirmos detectar o que está nos oprimindo, angustiando. A leitura diz assim que a Bíblia é um espelho para a nossa vida, ela nos confronta, nos mostra sujeiras espirituais e ela nos permite identificar os erros e as áreas que precisam ser mudadas em nossas vidas. E ao olharmos no espelho, dentro da perspectiva da Bíblia, reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento, transformação e crescimento. Reconhecemos que somos pecadores e dependentes de Deus, pois Ele é o espelho que reflete a luz de Cristo em nós. Então, querido, para refletirmos a luz de Cristo, a nossa frase do dia de hoje diz: sua vida é um espelho que reflete o quê? Só conseguiremos refletir a luz de Cristo se estivermos cheios dessa luz. Verdadeiramente a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, um coração grato, um coração cheio do Espírito Santo aformoseia o rosto, nos faz feliz, nos dá um semblante tranquilo, enquanto um coração amargurado também faz com que o nosso rosto fique carregado, fique ali ranzinza, as pessoas conseguem ver, nós conseguimos refletir para as pessoas essa imagem de como está a nossa alma, como está o nosso coração, de acordo com o que a nossa boca fala, de acordo com o que o nosso semblante, o nosso olhar, o nosso comportamento fala. E a nossa palavra-chave de hoje é alma. E o Salmo 103:1 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, que a nossa alma possa estar cheia, repleta do Espírito Santo de Deus. E o tempo vai se avançando muito, A palavra do Senhor nos diz em Marcos 8:36 e também em Mateus 16:26, Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A alma é algo muito precioso, Se nós ficarmos preocupados, queridos, com coisas. Quando eu fiquei doente, quando eu fiquei com essa depressão, eu estava sobrecarregada, com muitos problemas, muito trabalho, muitas falas malignas na minha mente,
O inimigo veio roubar minha mente de muitas maneiras. Então, quando nós estamos com muito trabalho, estamos longe, né, de fazer devocionais, longe de oração, né, de ajoelhar e orar, estamos tão ocupados que não pegamos a Bíblia para ler. O inimigo vai ali minando as nossas forças e vai entulhando um monte de coisa dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. E quando nós damos conta, a depressão, as crises de ansiedade, aquela angústia, taquicardia, já tomou conta do nosso ser. E aí, só Jesus para nos libertar, né? E terminando a leitura, diz assim: quanto ao pecado, Davi orava assim: absolve-me dos que desconheço. Salmo 19, 12, né? Davi pedia ali perdão até pelos pecados que ele não tinha conhecimento, né? Ah, Senhor, eu também costumo orar assim: Deus, perdoa, Senhor, pelos pecados que eu não tive conhecimento de que eu cometi, mas que o Senhor possa perdoar, que muitas vezes nós erramos, queridos, e nós não sabemos que estamos errando, né? Inconscientemente pecamos, então devemos pedir perdão pelos nossos pecados, também inconscientemente, né? E ele reconhecia que até aquilo que ele não enxergava poderia estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Lembre-se, quando o espelho está limpo, enxergamos com clareza quem somos e a verdade nos liberta. O que tem manchado o espelho da sua vida? É o que tem manchado, queridos, o espelho, que tem manchado a nossa alma, como tem sido o nosso comportamento, que nós temos refletido, né? O que as pessoas têm conseguido ver através de nós, do nosso comportamento, das nossas falas. Ah, queridos, que nós possamos verdadeiramente, né, estarmos baseando a nossa vida dentro da palavra do Senhor, buscando a cada dia estar mais perto do nosso Criador, né, que Ele venha ser verdadeiramente o espelho da nossa alma. E vamos orar, meus amados, que o Senhor possa falar melhor em nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Jesus. Pai querido, Senhor amado, nos colocamos em Tua presença neste momento, entendendo, Senhor, que o espelho reflete o estado da nossa alma. Por isso, Pai, ao olharmos para dentro de nós, podemos enxergar aqui as nossas falhas, Pai amado. Podemos enxergar, Jesus, os nossos erros. Como diz, Senhor, o Salmo 42, 12. Ele nos mostra, Senhor, a sinceridade de Davi, que sentiu as aflições, os erros cercarem a sua vida. Ah, querido Deus, e nós, Senhor Jesus, reconhecemos, Pai, que sem o Senhor, Deus, nós nada somos, nada podemos fazer, e que muitas vezes o nosso espelho reflete ansiedade, angústia, imperfeição, e sentimos, Senhor, um peso em nossa alma, e o reflexo das lutas nos cercam. Mas, Senhor Jesus, nesse dia, neste momento, clamamos por limpeza, Senhor. Limpa, Senhor Jesus, esse espelho. Limpa, Senhor Jesus, a nossa alma. Ah, querido Deus, que a nossa alma possa ser livre e possa descansar em Ti. Transforma, Senhor, o reflexo da nossa vida, para que em vez de temores possamos refletir a Tua paz e esperança. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a nossa vida é um espelho que reflete o que está em nosso coração. Que possamos examinar os nossos pensamentos, ações e atitudes, buscando sempre, Senhor, a Tua vontade. Senhor, dar-nos sabedorias para ver o que precisa ser mudado em nós e coragem, Senhor Jesus, para fazer essas mudanças. Ah, Deus, quebranta o nosso coração e encha-nos, Senhor Jesus, de Ti. Encha-nos, Pai, cada dia mais de Ti e que em nós somente ache a Ti, Pai. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ser cheios da Tua glória, da Tua presença, Senhor. E que o Senhor possa nos encher até que em nós se encontre somente a Ti. Esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos,
Faça mesmo, Pai, uma faxina dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, que ao olharmos, Senhor, no espelho, possamos, Senhor Jesus, nos sentir abraçados por Ti, Deus. Possamos, Senhor Jesus, ter a nossa alma aliviada, nossa alma, Senhor, cheia de paz e esperança, confiando na Tua grandeza, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro em dias difíceis, que o Senhor é o Deus de provisão, que nós tudo podemos do Senhor que nos fortalece, Pai. Como é maravilhoso, Deus, nos encontrarmos em Ti, sentir o Teu abraço, Senhor, andarmos em comunhão contigo. Pai querido, neste momento eu entrego a vida de cada amada em Suas mãos, que eles possam, Senhor Deus, conseguir olhar no espelho, olhar para dentro de si mesmo e encontrar a Ti, Pai, encontrar o Teu Espírito Santo fazendo morada dentro dos seus corações. Limpa, Senhor, a alma, limpa o pensamento, limpa o coração, transforma, restaura, Senhor, e enche da Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai, neste momento. Sê conosco, Senhor, que possamos refletir a Tua luz por onde andarmos e sermos reconhecidos como Seus discípulos. Em nome de Jesus, Pai, te peço, te louvo, te agradeço por este momento. Muito obrigada, Jesus. Amém, 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 queridos. Um beijo grande no coração de vocês. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova reflexão, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.